Olá, então para finalizarmos aí a nossa semana de aprendizado, nós vamos ao nosso caderno de atividades, né, o livro de atividades, para responder, né? Na verdade, nós já vamos ter respondido essas questões e agora nós vamos corrigi-las. Então, nós temos, até algumas já foram corrigidas lá nas videoaulas, né, que eu acompanho. Então, biomas, né, a questão da página 7 diz o seguinte, são questões sobre biomas. No esquema abaixo estão citados os níveis de organização dos seres vivos. Desenhe cada um deles, né, cada um dos círculos que representem cada nível de organização. Então, nós temos aqui, que nós vimos muito isso lá na sala de aula, né? O que é um organismo? É um indivíduo único. Por exemplo, eu posso desenhar ali um macaco. População. População são indivíduos da mesma espécie, então eu posso desenhar vários macacos. Comunidade são conjuntos de indivíduos de espécies diferentes, então eu posso ali desenhar vários macacos e várias araras. Comunidade, né? Então, conjunto de seres vivos de espécies diferentes. Ecossistema, conjunto de seres vivos bióticos e abióticos. Então, eu posso desenhar ali um lago, árvores, o sol, né? Algum vento ali dando para enxergar as nossas araras, os nossos macacos, entre outros tantos animais, né? Bioma, então bioma é um local que abriga, então, como nós vimos, né, similaridade de clima, de vegetação, de fauna, de flora. Então nós podemos desenhar ali o nosso bioma da Mata Atlântica, da Amazônia, por exemplo, a escolha de vocês, né, mas onde vão estar esses seres vivos que nós tínhamos colocado aqui, né, não vamos desenhar um macaco, por exemplo, e uma taiga, que não tem. E biosfera é onde habita toda a nossa vida, né? O nosso planeta. Nós vamos desenhar aí. E aí, na questão 2, dizia o seguinte. Sobre os conceitos de biosfera e bioma, avalie as afirmativas abaixo como verdadeiras, né? Ou V, e F para falsas. Depois, converta as falsas em verdadeiras e registre-as nas linhas a seguir. A. Ecossistemas com características semelhantes de fauna, flora e clima, solo e aspectos físicos típicos são agrupados formando uma comunidade. Comunidade nós já vimos que são o quê? Conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Então isso é falsa, né? Lá na A, como que nós vamos fazer a correção, né, dessa questão que ecossistemas com características semelhantes de fauna, de flora, de clima e de solo e aspectos físicos típicos são agrupados formando biomas. Então, nós podemos fazer o seguinte, copiar essa frase até lá onde são agrupados, vírgula, formando biomas, não comunidade, né? Então, nós vamos deixar esta frase correta, verdadeira. Na B, então a A é falsa e nós vamos corrigir ela tirando aquela palavra comunidade e colocando bioma. Na B diz o seguinte, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra é chamado biosfera. Exatamente, está certíssimo. C. Entre os biomas mundiais existem aqueles com florestas, né, como a floresta pluvial tropical, nossa Amazônia, um exemplo. A floresta pluvial temperada, e a floresta sazonal temperada e as florestas de coníferas. Verdadeiro, floresta de conífera nós já até comentamos, aquelas que tem os pinheiros, né, que as suas folhas são modificadas, que parecem pequenos cones, para a água que fica ali não ficar acumulando água, e daí, como temos climas frios, ela não congela ali e não pesa quebrando o galho. Então, essas florestas de coníferas, a folha delas é diferenciada para não acumular água. Então, verdadeiro. D. Entre os biomas mundiais encontramos locais característicos de vegetação rasteira, com poucas árvores ou arbustos, como nos biomas de campos, savana e tundra. Verdadeiro. E o bioma taiga tem verões curtos e invernos longos, temperaturas negativas e neve, além de solo pobre em vegetação. Então vamos ver, essa está errada. Por quê? Porque o bioma taiga ele tem verões curtos e invernos longos. Correto. Temperaturas negativas e neve. Correto. Além de solo pobre e sem vegetação. Solo sem vegetação, nós comentamos que ele também abriga, né? A taiga abriga
a floresta de coníferas. Então ela tem sim vegetação. Então o solo é pobre, mas ela tem vegetação. Então nós tiramos daquela parte sem vegetação e colocamos com vegetação. Podemos até colocar entre parênteses floresta das coníferas. Então nós temos muitos pinheiros, né, nesse bioma. Esse exercício aqui, ele já foi corrigido lá na aula 3. Então, o que ele nos fala? Deixa eu arrumar aqui. Então, o que ele nos fala? Que ele dá umas informações, né? Ali na página 9, temos informações que dizem o seguinte. No quadro a seguir, estão os nomes dos biomas retratados nas imagens apresentadas anteriormente, que são essas que nós estamos vendo. Escreva nas linhas abaixo de cada foto qual é o seu respectivo bioma. Então, nós temos ali um deserto do Atacama lá no Chile. Qual que é esse bioma? Esse bioma é o deserto subtropical. Então, nós vamos escrever ali embaixo desta figurinha do Chile, deserto subtropical. E aí, nós temos a Costa Rica. A Costa Rica, para nós, é um exemplo de floresta pluvial tropical. Essa já até foi corrigida. E aí nós temos ali, né, na Tanzânia, Serengeti, que é uma savana. E aí nós temos em Michigan, nos Estados Unidos, uma floresta sazonal temperada. E ali embaixo nós temos na Califórnia, deixa eu abaixar mais, nos Estados Unidos, floresta pluvial temperada, tundra, né, do lado, lá no Ártico, no verão ali da Rússia. E a Mongólia nós temos o campo, olha só que planícies com vegetação baixa, né? E a Sibéria nós temos a taiga. Olha lá as florestas das coníferas, né, que nós vemos. Então a tundra e a taiga são muito fáceis da gente diferenciar. É só a gente observar, né, na taiga as coníferas, que na tundra não vai ter. E aí então nós temos a B, né, que diz o seguinte. A B, nós vamos voltar lá naquelas figurinhas, mas ela diz a seguinte situação. Relacione os números que indicam as características descritas abaixo com os seus devidos biomas mundiais, representando em cada uma das imagens. Cada bioma contém pelo menos 3 características, então já deu uma dica aí que vai ter pelo menos 3 números embaixo de cada uma dessas figurinhas. Então nós temos ali no deserto do Atacama que ela tem que ter determinadas características. E quais são? Temperaturas altas ao ano novo, então o ano inteiro, desculpa, vamos colocar o número 2 ali embaixo dele. Chuvas raras, então pode colocar o 4 ali embaixo dele. Outra informação, vegetação e animais adaptados à escassez de água. Todos os animais de deserto, né, e plantas de deserto. Então nós temos que colocar o número embaixo aqui do Atacama, né, que é um deserto subtropical. Nós temos que colocar 2, 4 e 9. Na Costa Rica, nós temos primeira característica ali, chuva muito frequente o ano todo. Já vemos, né, pela cor da vegetação. 2, temperaturas altas o ano todo. 7, árvores com folhas largas. Por que folhas largas? Se chove bastante, essas plantas podem transpirar à vontade. E a questão 16, herbívoros e carnívoros nativos e muito inseto. Ali na Tanzânia, né, que nós colocamos que era a savana, nós temos como características o número 2, temperaturas altas o ano todo. O 5, vegetação com gramíneas e grupos isolados de arbustos e árvores, que nós estamos vendo ali. 11, que é a grande animais herbívoros e carnívoros. 13, que são 2 estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. E 16, que são herbívoros e carnívoros nativos e muitos insetos. E ali na floresta sazonal temperada, ali em Michigan, nos Estados Unidos, nós temos as características de inverno rigoroso, com ou sem neve, né? Nós até vemos a coloração aí, não é bem verde. Árvores com folhas que mudam de cor e caem no outono, né? Adaptadas a variações da região, né? De temperatura. Então nós temos 3, 8, nós temos a 10, mamíferos adaptados ao frio, e nós temos uma fauna rica no verão e no inverno, animais que acabam imigrando, né? Migrando, indo embora ou hibernando. E aí na Califórnia, nos Estados Unidos, que nós tínhamos a floresta pluvial temperada, nós temos como características chuvas muito frequentes o ano todo, então o número 1,
Nós temos florestas de sequoias, olha o tamanho dessas árvores gigantescas, né, que é a 6. E nós temos temperaturas amenas o ano todo, que é o número 15. E no Ártico, na Rússia, né, que ali está mostrando o verão, nós temos invernos rigorosos com ou sem neve, número 3, né, que é uma tundra ali. Nós temos vegetação com gramíneas e grupos isolados de arbustos e árvores, que é o número 5. Nós temos mamíferos adaptados ao frio, que é o número 10. E nós temos fauna rica no verão e no inverno, animais que hibernam ou migram, que é o número 14. E para finalizarmos, né, nós temos ali na Mongólia o campo e as características do campo, que são invernos rigorosos, né, com ou sem neve, que é o número 3. Número 5, vegetação com gramínea e grupos isolados de arbustos e árvores. Nós temos o 11, grandes animais herbívoros e carnívoros. E nós temos herbívoros e carnívoros nativos e muitos insetos. E no último, na Sibéria, nós temos a taiga ali, né? Nós temos como características invernos rigorosos, com ou sem neve, que é o número 3. Nós temos mamíferos adaptados ao frio, que é o número 10. E nós temos florestas de coníferas, olhem lá os pinheiros, que é o número 12. E a questão 4 também foi corrigida na videoaula que foi corrigida a 3, que era dia 6/4. Então, esse dia, na videoaula do dia 6/4, está resolvida a questão 3, a 4 e a 5. Então, ela diz o seguinte: no mapa abaixo estão representados os biomas mundiais. Ao lado dele, escreva legendas com o nome de cada bioma de acordo com a cor que é identificado no mapa. Então, nós temos os verdes, ali, o verde clarinho, que é a floresta pluvial tropical. Nós temos o roxinho, que é a tundra. Nós temos o verde bem escuro, que é a taiga. Nós temos um verde bandeira ali, que é a floresta sazonal temperada. Em amarelo nós temos o campo, em laranja nós temos a savana e em vermelho nós temos os desertos. Na questão 5, além dos continentes, a superfície da Terra apresenta uma grande área coberta por água, né, que nós vimos lá no livro passado, onde estão localizados os ecossistemas aquáticos. Sobre esses ecossistemas, faça o que se pede a seguir. Identifique alguns fatores abióticos que interferem nesse ambiente. Lembra o que eram fatores abióticos? Fatores não vivos, porém que permitiam a vida dos animais. Então, alguns fatores abióticos que interferem esse ambiente são o quê? Temperatura, luminosidade, salinidade, nutrientes dissolvidos na água. Então, o que acontece? Se não tiver, por exemplo, claridade para essa água, se não penetrar claridade nessa água, as algas, por exemplo, não conseguem fazer fotossíntese. E aí, como é que vai ficar a produção de oxigênio dentro desse bioma aquático, né? Então, vai ficar prejudicada. Outra coisa, temperatura. Imagina um peixe que é adaptado ao clima quente, se essa água for fria. Então, a temperatura, né, vai acabar fazendo com que isso seja mudado. Outra coisa, né, a luminosidade, salinidade, né, se tiver muita presença de muito sal na água, por exemplo, como que vai ser a vida desses animais? Então, vai ser diferente aí. E na letra B, faça o que corresponde, né, relacione essas colunas corretamente. O que são zonas bênticas, né? São zonas localizadas no fundo do mar. O que são zonas pelágicas? Zonas pelágicas são áreas de mar aberto. Que são os estuários, né? Os estuários são aqueles que sofrem os impactos das marés entre rios e mares. O que são as zonas entre marés? São aquelas que sofrem impacto direto da subida e das descidas das marés, né? São zonas aí que estão entre as marés, que são os recifes de corais, são os ecossistemas de água salgada que tem muitas biodiversidades, vem peixes aí do mundo inteiro para reproduzir nesses recifes de corais. E os lagos e rios, né, são ecossistemas de água doce. Então ficou 5, 6, 3, 1, 2 e 4. Questão 6 diz o seguinte: o Brasil tem 6 biomas continentais com uma das maiores biodiversidades de fauna e flora do planeta. Observe as imagens a seguir e escreva o nome dos biomas a que elas se referem. Então, nessa primeira, o que nós podemos observar?
Olha lá o solo arenoso, né? Pouca quantidade de chuva, mata branca. Então nós temos ali a caatinga. Né? Então nessa primeira figurinha nós temos a caatinga. Já do lado, olha a floresta alta com rios grandes, né? Então é a Amazônia. Nessa primeira figurinha de cima, nós temos o nosso cerrado. Olha só, ela não é tão branca. Olha a diferença, existiu chuva ali, o que na caatinga não acontece. Então ela é um pouco mais verdinha. Então, e já também não é tanto cacto, é uma vegetação mais diferente. Então ali nós temos o cerrado. Na outra nós temos o pampa, olha lá, bem, né, bastante gramínea e planície ali, então nós temos o pampa. Na última, né, o nosso alagado, o Pantanal, temos os nossos jacarés, na última linha. E a última figura, nós temos a nossa Mata Atlântica, né, que deveria estar até hoje nos acompanhando, porém acabou sendo desmatada, né, por causa das grandes cidades. Nós temos aqui, por sorte, né, o nosso Parque Nacional do Iguaçu, que é uma área bem importante de preservação da Mata Atlântica, onde nós podemos conhecer ela, né? Então a gente, com certeza vocês já foram, se não foram precisam ir, né? Lá é o nosso exemplar natural de Mata Atlântica, que está conservado aqui no Paraná. Nós temos muita sorte de estarmos nessa região que nós estamos, uma região bem rica em biodiversidade, né? Porque temos muitas áreas preservadas. A questão 7 diz o seguinte: a fauna e a flora dos biomas brasileiros são ricas e variadas. Escreva o nome dos biomas brasileiros em que há maior incidência das espécies apresentadas na foto a seguir. Onde que nós temos açaí? Lá na Amazônia. O araricum nós já até vimos numa questão lá do simulado que dizia que ele era do Cerrado. O juazeiro lá na Caatinga, o tamanduá-bandeira no Cerrado também, né? Um dos símbolos aí do Cerrado. Ararazu na Caatinga, os jacarés, né, os nossos répteis aí de ambientes bem úmidos. O nosso jacaré nós temos lá no Pantanal, Graxaim nós temos lá no Pampa, né, que nós tínhamos comentado, ou Campos Sulinos, o jacarandá na Mata Atlântica, né, nossa região aí. Então, sobre esses animais, era só nós darmos lá uma olhadinha na característica desses biomas que já estava tudo descrito lá. Não que eles não estejam presentes em outros biomas, né? Mas eles são principais, né? Os biomas brasileiros em que a maior incidência dessas espécies são esses. A questão 8 diz o seguinte: leia o trecho de um cordel e faça o que se pede. O divórcio no Brasil. As nossas grandes conquistas trazem marcas dos heróis. A força de Tiradentes, nos 30 anos após, foi o portal da liberdade, bandeira hoje para nós. 2. A independência chegou no chão de Piratininga. Pela bravura de um povo, ganhou vulto na restinga. Foi plantada, foi sofrida, no chão seco da Caatinga. Grife no poema os dois biomas citados. Então nós temos ali um bioma costeiro, né, que é a restinga, e um continental, que é a caatinga. Então nós vamos clicar ali na última linha do último verso, né, e na antepenúltima linha ali nós temos restinga. Escreva abaixo a principal diferença entre um bioma costeiro e um bioma continental e dê mais 2 exemplos de biomas costeiros. Então, né, nós já comentamos, os continentais são aqueles que estão dentro do continente e os costeiros são aqueles localizados no litoral. São exemplos de biomas costeiros: manguezal, dunas, ilhas, né, baías, praias, costões rochosos. Seguindo aí, então, na nossa página 9, nós temos o seguinte: os trechos abaixo são de notícias relacionadas à degradação de alguns biomas brasileiros. Depois de ler o texto, responda as perguntas a seguir. Entre os anos de 2011 a 2014, foram alcançadas as 4 menores taxas de desmatamento da Amazônia desde 1988. Em 2014, foram desmatados 4,8 mil quilômetros quadrados, 18% a menos do que no ano anterior. Este ano contribuiu para que o Brasil chegasse a 70% do compromisso assumido em Copenhague,
que é reduzir até 2020 80% do desmatamento da Amazônia, em relação à média de 19.625 km² observadas entre o ano de 1996 e 2005. Olha a quantidade de desmatamento, hein? Muitos quilômetros quadrados. E o texto 2 diz o seguinte: o Cerrado teve 1,9 milhão de hectares desmatados em agosto de 2013 a julho de 2015, ou seja, perdeu mais de 1,7 da vegetação nativa remanescente. Este é um ritmo 5 vezes mais rápido do que o medido na Amazônia, que perdeu no mesmo período 0,35% da vegetação nativa remanescente. Conforme análise inédita feita pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, com base nos números oficiais do governo brasileiro. E aí então nós temos uma questão, né, A e B para respondermos, que diz o seguinte: qual é o impacto ambiental causado pelo ser humano que está diferente? Deixa eu passar aqui para ficar mais fácil. Que está diretamente relacionado às reportagens? Quais são as consequências desse impacto ambiental para o meio ambiente? Qual que é o impacto ambiental que nós estamos falando nos dois textos? O desmatamento. Né? Nos dois textos nós falamos sobre o desmatamento, porém um nós estamos falando do desmatamento da Amazônia, né? E outro nós estamos falando do desmatamento, né, que está acontecendo lá no Cerrado. Então o desmatamento e as consequências são muitas, né? Como a redução desses habitats, que é o que aconteceu aqui na nossa Mata Atlântica, né? E aí o que acontece? Falta os ambientes, né? Ou seja, os locais, os habitats de vida para esses animais, essas espécies de seres vivos. Então o que acontece? Elas aumentam o seu risco de extinção, né? E isso vai reduzindo a biodiversidade. Então, quando nós destruímos o habitat natural dos animais, eles acabam morrendo, né? Porque eles vão fugir para algum outro lugar, eles vão acabar morrendo. E na B, com base nos textos, qual dos biomas brasileiros citados está em maior risco e por quê? Então, olha só, na verdade, no segundo texto, fala que o Cerrado teve um desmatamento muito maior do que o da Amazônia. Por quê? Porque internacionalmente, né, fala ali daquele compromisso assumido em Copenhague, tem-se um interesse muito grande em proteger a Amazônia. Então tem muitos olhos ali observando essa quantidade de desmatamento. Já o nosso Cerrado não se fala muito. Então o que acontece? O governo ele assumiu um compromisso relacionado à Amazônia. Então a Amazônia ela está aí nos olhos do mundo, já o Cerrado não. Então o que acontece? Enquanto o mundo se importa em reduzir o desmatamento na Amazônia, pouco se fala do Cerrado, né? Porque o governo acabou assumindo um compromisso com a Amazônia. Então, com base nesses textos, o bioma que está mais ameaçado, mais em risco, é o Cerrado, porque ele está sendo desmatado tão mais rápido quanto a Amazônia e isso não está sendo percebido, entre parênteses. Né? Então, por quê? Porque existe um tratado que protege a Amazônia, porém o Cerrado não. Então, a resposta é o Cerrado, né? Porque é mais evidente que se proteja a Amazônia e o Cerrado acaba sendo esquecido ou não observado internacionalmente. E aí, essa questão 10, né, nos fala o seguinte: leia a tirinha sobre o Cerrado e responda a questão a seguir. Até essa tirinha do Cerrado vem de encontro ao texto acima, né? Ela tem um passarinho ali dizendo: quem disse que Minas não tem mar? Mar de soja. Com vocês, o Cerrado. E daí mostra ali tudo daqueles, né? Tudo queimado, tudo cortado. Quero dizer, Cerrado, entre parênteses com S. E aí depois os animais todos fugindo ali da queimada, né? E uma pessoa levantando uma plaquinha dizendo: salve a Amazônia, sem pensar no Cerrado, né? Tanto que as aves estão ali com uma plaquinha dizendo o Cerrado também. Então na A, pergunta o seguinte: o que quer dizer a expressão Cerrado, entre parênteses, na segunda linha da tirinha? Né? Quando a gente serra alguma coisa, a gente corta alguma coisa. Então, na verdade, ali está mostrando as árvores cortadas, né? Foram serradas com com alguma coisa que foi, né? De cortar essas árvores. Então, essas árvores elas foram cortadas. Esse cerrado com S, né? Entre parênteses, está mostrando que essas árvores foram cortadas, serradas, né? Então, é isso que está se referindo essa expressão cerrado. Na B,
Quais os principais impactos negativos sofridos pelo cerrado? O mesmo que acontece na Amazônia, as pessoas desmatam para colocar agricultura, né? Então acontecem aí queimadas intencionais, né? Nós vimos que num período de seca acontecem queimadas naturais no cerrado, porém agora estão acontecendo as queimadas intencionais, as pessoas colocam fogo, né, para destruir aquela vegetação e depois plantar em cima, fazer agricultura ali naquele local. Então o avanço, né, das áreas de agricultura estão prejudicando bastante. E a C diz o seguinte: o que pode interpretar, o que você pode interpretar ao ler, né, a tirinha aí da última, ao ler a última linha da tirinha? Então, na verdade, você pode interpretar ela de diversas maneiras, né? Por exemplo, que deveriam, além das campanhas da Amazônia, serem feitas campanhas para o cerrado, né? Que do aumento das queimadas ali, né? Então, o que acontece? O pessoal, o governo, por exemplo, ignora o cerrado, né? E também é necessário protegê-lo, né? Porque é um bioma tão importante quanto, né? Todos os biomas nossos são importantes proteger e preservar. Então, você pode interpretar essa última linha da tirinha de acordo com o que você pensa ao observar essa imagem, né? Eu observo aí que estão os animais fugindo de uma queimada, quem sabe intencional, enquanto as pessoas estão ali somente com os olhos na Amazônia, né? Esquecendo ali do nosso bioma cerrado. E na 11 diz o seguinte: agora você é o artista, inventar uma tirinha ou uma história em quadrinhos, né, de um bioma brasileiro, e a história tem que se passar em uma mensagem clara, retratando algum conceito, característica ou ser vivo, né, ou problemática do bioma escolhido. Há várias formas de representar graficamente a sua história, desde desenhos simples até mais elaborados. Solte sua imaginação e mãos à obra. Então, olha só, nesse quadrinho você vai inventar uma história que vai ser aí comentando sobre algum bioma brasileiro. Esse bioma você pode escrever aí na sua história alguma característica dele, você pode escrever alguma coisa que acontece com ele, uma problemática, você pode colocar nele os animais, que são esses que habitam ali, uma história, né, desse ser vivo, desse bioma escolhido. Então você vai fazer aqui esse bioma e eu espero que vocês me mandem fotos, né? Meu WhatsApp, vocês sabem, estou lá no grupo da sala, vocês podem se sentir à vontade para mandar foto, que eu quero ver essa criatividade de vocês. Depois eu vou até colocar para os colegas verem, hein? Estou esperando, porque das fotos da bandeirinha eu não esqueci ainda, não recebi. Então até breve e tenham um bom fim de semana e cuidem-se. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato comigo, não tenham vergonha, eu estou sempre disposta para ajudá-los. Então, beijos e fiquem bem.